Bom dia, bom dia. Quantas notícias, né? Principalmente a chegada aí de mais uma criança. Imagina a alegria dos pais, também em relação à construção do templo, né? Eu fico imaginando aí quem está ao longo desses anos aí acompanhando a alegria ao escutar todos esses relatórios. A minha que eu cheguei esse ano, eu já estou aqui alegre aqui saber em relação à construção, ver esse projeto. Eu já ficava ali, será que eu conheço alguma construtora? Nem, mal conheço, não conheço nada em Fortaleza, já estava pensando aqui, será que eu conheço alguma? Pensando aqui onde a gente pode cultuar, eu já ficava olhando assim, cara, vou levar tudo lá para casa. Já ficava imaginando assim, querendo, né, ver as coisas acontecendo e sair contando para amigos, colegas, ah, sobre a construção daqui da igreja. Eu não sei, qual a sua reação quando você recebe uma grande notícia. A minha é sair contando. Eh, eu lembro quando o Tito nasceu, era um Tito lá e eu já querendo mandar uma mensagem para o povo: "Nasceu, nasceu!". Parecia era muita alegria, assim, quando a gente descobriu da gravidez, quando ele nasceu, pelo menos ali foram situações que marcaram, que eu gostaria de sair compartilhando. Talvez essa é a sua alegria ao receber uma notícia. Sair contando para aquele seu melhor amigo, seus familiares. E é interessante que o texto de hoje é exatamente uma expressão como essa. Maria recebe uma grande notícia e ela sai para compartilhar para sua prima, a princípio ali para Isabel. E o cântico de Maria, ela vai mostrar exatamente isso. Ela é mais do que uma canção, como citamos aqui no início. Ela é mais do que uma música, uma poesia. Ela é uma expressão uma de fé mesmo de Maria. Ela sabia uma expressão de quem é Deus, daquilo que Deus estava fazendo tanto na vida dela como na humanidade. E ela gostaria, e ela quis compartilhar isso. E o texto de hoje ele vai trabalhar isso, acima de tudo, o texto de hoje não vai mostrar Maria, mas vai apontar para um Deus que está erguendo a história, que está controlando a história, que está cumprindo suas promessas acima de tudo. Então, e para pensar sobre isso, a gente tem que lembrar que Deus ele tem um plano, que começou já lá desde a criação do mundo, onde Deus cria tudo perfeito, ele forma o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem ele existia para glorificar a Deus, para refletir a glória de Deus aqui na terra. Então Deus ele cria tudo de forma perfeita, cria um casal que seria a imagem dele aqui na terra, mas esse homem enganado pela serpente e movido pelo orgulho, ele resolve desobedecer a Deus. Deus tinha dado ordens para aquele casal, mas aquele casal simplesmente escolhe desobedecer a Deus e o pecado entra no mundo, como os irmãos já sabem, isso trazendo culpa e morte para a humanidade. Então, todo ser humano, depois de Gênesis 3, o homem nasce culpado e ele nasce morto espiritualmente, ele nasce distante de Deus, ele nasce separado do Senhor. Mas, todavia, Deus ele não abandona a humanidade. Apesar do homem ter desobedecido a Deus, ter se afastado do próprio Deus, do Criador, Deus ainda lá no Éden, ele promete que viria um que pisaria na cabeça da serpente, no caso do diabo, e assim acabaria com o problema da humanidade, que é o pecado. E ao longo das gerações, Deus ele foi escolhendo um povo, foi preservando a humanidade, ele foi fazendo alianças, ele foi preparando o caminho para a chegada do Messias, esse prometido que pisaria na cabeça da serpente. E em Maria é exatamente a chegada desse nascimento, que há mais de 4.000 anos Deus tinha prometido atrás. E Maria recebe essa notícia
e ela ah, expressa aí com gratidão, com um hino de louvor ao Senhor por aquilo que Deus estava fazendo, porque Deus estava cumprindo o seu plano redentor aqui na terra. Maria sabia que aquele menino viria para salvar a humanidade. Assim, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículos de 16 ou 46 ao 55. Essa será uma série baseada no Advento, essa é a primeira mensagem, e depois a gente vai ver mais outras três que falam sobre a, sobre o Advento. Lucas capítulo 1, versículos 46. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que, o que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou os tronos e os poderosos, exaltou os humildes, encheu os bens de bens os famintos e despedi, eh, despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos seus pais. Vamos orar? Deus, eu quero te dar graças e louvar pela pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui, cultuando ao Senhor, por lembrar de tantas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida da tua igreja, lembrar do teu grande amor, Deus, e da tua misericórdia. Peço que o Senhor nos guie nessa manhã, fale aos nossos corações, para que a gente, ao sairmos daqui, Deus, possamos ser impactados pela tua palavra e desafiados a vivê-la no nosso dia a dia. Essa é a minha oração, agradecido, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Vale a pena lembrar que Deus, ele, desde Malaquias, Deus tinha dado um silêncio para o povo. O povo já não tinha mais profetas se levantando, falando sobre Deus. E você pensar nesse contexto onde Deus tinha escolhido um povo, estava levantando homens, trazendo assim, ó, eu vou cumprir, vai vir alguém aqui que vai reinar, que vai acabar com o pecado, com o problema da humanidade, que é o pecado. Então, Deus vinha todo o Antigo Testamento fazendo essas promessas, cumprindo, mas de repente Deus para e passa 40 anos sem falar nada com ninguém. E chega aqui a notícia agora que Lucas ele está registrando isso, mostrando agora um Deus que fala, voltou a falar e agora cumprindo a sua promessa. Israel vivia sob o domínio estrangeiro. Agora você pensa, tinha passado pelos persas, depois gregos, os romanos agora governando ali. Então a expectativa do Messias parecia agora, cara, isso não vai acontecer. E 400 anos, o nosso povo sendo dominado, isso gera falta de esperança, talvez mais que aquele Messias viria, talvez, acima de tudo, acreditar que Deus nem exista. E se você parar para pensar, o nosso coração ele é muito sujeito a isso, a esquecer de quem é Deus, esquecer das suas promessas. A gente vê isso quando Josué morre, pouco tempo depois o povo de Israel esquece quem é Deus. A gente está falando de talvez uma ou duas gerações no máximo ali. Agora a gente está falando de 400 anos. O povo estava vendo Deus falando e o povo esquece agora essa notícia que ela recebe agora, essa notícia que ela estaria grávida, provavelmente ali ela já confirma a obra de Deus na vida de Maria.
a gente vê ali o que também Isabel estava grávida de João Batista e o menino se mexe ao ver Maria chegando, mostrando ali que havia uma confirmação do Senhor na vida dela. E Isabel diz: ó, aventurada você é entre as mulheres, né? Então, o cântico de Maria, ela marca o fim de um silêncio e o início do advento ali, o início da chegada do Messias. E a grande ideia desse texto é que a verdadeira adoração nasce da graça de Deus que nos alcança e nos conduz a reconhecer o caráter e a fidelidade de Deus. E eu gostaria de convidar você a refletir sobre 3 lições de como o advento de Jesus ele molda a nossa adoração. Lembra que o que eu estou mencionando aqui é muito mais do que simplesmente cantar uma música ou citar uma poesia. Maria, ela está falando de quem Deus é. Ela está adorando de fato ao Senhor. E aqui marca algumas características sobre o que é adoração. A gente vai ver que a adoração é muito mais do que simplesmente cantar uma música aqui, expressar ou fazer uns acordes. A adoração está muito mais ligada à nossa vida e como é que eu expresso quem é o Senhor por meio dela. E a primeira lição sobre o advento, na forma como ela molda a nossa adoração, é que a adoração surge de um coração alcançado pela graça. Versículos 46 e 47. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja que a graça de Deus ela despertou louvor no coração de Maria. Maria, quando soube da notícia, isso despertou algo no coração dela que foi louvar o Senhor pelo aquilo que o Senhor estava fazendo. E o verbo aqui engrandecer, ela descreve muito mais do que a simplesmente cantar algo, mas é levar a grandeza de Deus. Ela sabia o que Deus estava fazendo na vida dela. Ela está Jó, por exemplo. Jó conhecia quem era Deus, era um homem piedoso. Capítulo 1 fala isso, o próprio Deus fala isso sobre Jó. Mas no final Jó diz assim: agora meus olhos te veem, te contemplam e sabem quem tu és. Ou seja, Jó já sabia, mas baseado em tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, ele pôde experimentar quem é Deus. Então, Maria estava experimentando isso. Ela está engrandecendo a ideia de experimentar mesmo a grandeza de Deus na sua vida. E ela está exaltando isso, ela está expressando isso em forma de adoração. E ela vai mostrar que isso parte do seu interior. Ela vai mostrar que é da alma dela, é daquilo que vem de dentro dela, como a gente até compartilhou aqui da manhã em relação ao pecado. De onde é que vem? Porque a gente peca? Porque vem do nosso interior. A mesma coisa, a nossa adoração, ela deve partir lá de dentro do nosso, da nossa alma, de todo o nosso ser. Isso mostra que não é uma atitude, a adoração não é uma atitude externa, mas uma atitude que parte do nosso interior. Não é simplesmente levantar aqui as mãos na hora de um louvor ou cantar alto, mas é algo que parte de dentro do nosso coração. E óbvio, eu posso expressar isso cantando, louvando a Deus mesmo, levantando a mão, cantando em voz alta. Eu e a Libni, a gente quando congregou numa igreja em Teresina, a gente tem formas de se expressar de adoração diferente. A Libni é literalmente levantar a mão, fechar os olhos e cantar ao Senhor. Eu sou assim. E ela dizia assim: canta, amor, eu adoro. Eu falei, então, estou adorando. Ela, como? Eu estou adorando ao Senhor. Então, a gente vai ver que a adoração ela parte do interior. Ela parte de um coração, acima de tudo, alcançado pela graça de Deus. E a graça de Deus, ela concede alegria pela salvação. Porque a gente, quando olha para a graça, há um Deus que, acima de tudo, operou uma grande obra na nossa vida, que foi a salvação. E Maria, ela reconhece isso. Maria usa um paralelismo ali, principalmente da língua hebraica, onde ela, na segunda frase, ela repete a primeira com palavras diferentes. E você vai ver isso, minha alma, ela vai dizer meu espírito, no versículo 47. Engrandece, se alegra, Senhor e Deus. Então ela está dizendo a mesma coisa para enfatizar aquilo quem Deus é e aquilo que Deus estava fazendo na vida dela, que era sendo Senhor ou Salvador da vida dela. Então Maria está celebrando acima de tudo porque Deus escolheu, porque Deus a salvou. E ele estava cumprindo agora
a sua promessa, por meio daquele menino que viria para tanto lhe salvar como salvar o seu povo. Então a adoração nasce da alegria de ter sido alcançada pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, uma vez eu tive a oportunidade de pregar para minha mãe usando esse texto. Minha mãe vem de um contexto super católico. Eu confesso que eu sempre tive dificuldades de compartilhar o evangelho com meus pais. Sempre foi uma luta minha, não sei porquê, mas em uma dessas viagens para Pernambuco, eu tive a oportunidade de falar do evangelho para ela, a partir de um assunto que ela mesma iniciou. Ela chegou assim: eu fui numa igreja da tua irmã e eles começaram a falar muito mal da igreja católica e falar mal de Maria. Aí eu, sim, é porque a senhora está dizendo isso. Ele estava dizendo Maria que Maria não era mãe de Deus, que Maria era isso. Aí, e que estava dizendo que eles eram a única igreja certa, coisa desse tipo. Aí eu falei: mãe, eu não vou falar em relação à igreja, mas eu quero falar sobre quem é Maria e como é que ela enxergava Deus na história. E eu fiz: a senhora conhece Lucas capítulo 1? A senhora conhece o Cântico de Maria? Eu fiz assim, ela fez: conheço, lá em Lucas capítulo 1, até a referência ela sabia. Aí a senhora sabe o que o texto dizia? Diz lá. Aí ela fazia assim: Maria disse, minha alma engrandece o Senhor. Aí eu: isso, meu espírito. E ela citou o versículo. Aí eu fiz: mãe, vamos lá. Minha alma, ela está dizendo o quê? Algo de dentro do interior dela. E isso, ela só repetia às vezes as frases, né? Mas eu tenho que sair explicando. Engrandece, ela está dizendo o quê? Assim, que engrandece sim, mas algo está dentro do interior dela que deixa ela muito feliz, não é? Ela é sim. E quem é que deixa ela feliz? Deus. Aí lá, isso, Deus deixa ela muito feliz. E ela estava respondendo tudo, caminhando bem. Aí eu chego na última parte: meu Salvador. Aí ela, o que é que diz o final? Maria está dizendo que Deus é Salvador dela, né? Aí ela, Maria está dizendo que Deus é Salvador dela. Aí eu, exatamente, mãe. Se alguém só pode ser Salvador de outro, de quê? Se ela está dizendo que Deus é Salvador, é porque ela pecadora? Aí eu, isso, ela é pecadora. Exatamente, mãe. Ela não é Deus. Ela é uma pecadora assim como eu, como a senhora. Aí ela parava, ficava olhando assim. Mas eu posso pedir a ela ainda uma cura, alguma coisa? Eu falei: não entendeu nada. Ela repetia, dizia que era salvadora, mas o pecado ainda estava enxergando ela. E Maria está mostrando isso, que a verdadeira adoração nasce quando reconhecemos quem Deus é e a graça imerecida com que Ele nos alcança. Um dia Deus ele nos alcançou pela graça. Nós não merecíamos, nós estávamos cegos pelos nossos pecados. Nós não conseguíamos enxergar Deus por causa do pecado. Assim como minha mãe, ela não conseguia, por mais que ela dizia assim: Deus salvou Maria, mas ela não reconhece que Maria era uma pecadora, ou até expressou isso, mas ela não reconhece que Deus deveria ser o salvador também da vida dela, assim como foi de Maria. E essa graça que nos alcança, ela revela acima de tudo quem é Deus. E a gente deve adorar Ele com ah, com o nosso interior. Então a adoração nasce da graça que nos alcança. E a segunda lição é que a adoração exalta o caráter de Deus na história. Então Maria, ela está dizendo assim: ó, Deus me alcançou, Deus está fazendo uma obra na minha vida, é por isso que eu louvo, por isso que eu engrandeço ao Senhor. Mas Ele faz isso por quê? Aí ela agora vai falar sobre o caráter de Deus. E ela começa uma série aqui de porquê. E ah, algumas características sobre o caráter de Deus. Primeiro, que Deus é gracioso, versículo 48, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora e toda geração me considerarão bem-aventurado. Maria reconhece que ela não está trazendo uns méritos para ela. Ela está dizendo assim: eu não
tenho mérito nenhum, mas Deus só agiu com graça, me escolheu para ser a mãe do Salvador. Deus a reconheceu, Deus agiu de forma graciosa, olhou para a forma humilde. E você pensar, o contexto dela, pobre, eh, rec ia casar ali, eu poderia dizer, ou já era casada, depende de como você entende o contexto que ela estava vivendo, mas era uma jovem que ia se casar com um homem e agora Deus estava agindo na vida dela, trazendo graça, trazendo Salvador. E ela está dizendo assim: eu não mereço isso. Ela sabia das promessas do Senhor. E ela está dizendo assim: o Senhor olhou para mim quando eu nem merecia. Então a escolha de Deus, ela não exalta Maria, mas exalta quem Deus é. De escolher pessoas para o seu plano, pessoas humildes, para usar de forma graciosa a, na vida dela, né? A segunda é que Deus é poderoso e misericordioso. Ele realiza grandes feitos em favor daqueles que o temem. Ela vai mostrar isso. Então Maria confessa que o poderoso, mostrando que Deus ele é poderoso, mostrando seu poder, e ele faz grandes coisas, ou seja, ele é misericordioso, porque ele está fazendo grandes coisas. Qual a grande coisa que Deus está fazendo na vida de Maria? Trazendo Jesus por meio dela, usando ela. Então ele mostra essas duas características ou atributos do nosso Senhor, que ele é alguém poderoso e alguém com misericórdia, porque ele não dá aquilo que ela merece, mas a gente também, com graça e misericórdia, ela caminha muito junto, né? Mas dá aquilo que ela não merece, que ser a mãe do Salvador. E ela vai mostrar que essa misericórdia de Deus, ela vai se estender de geração em geração. Então, quando a gente olha para Maria, é olhar um Deus que age com misericórdia, porque usou uma pecadora, alguém humilde, para trazer o seu filho aqui à terra, para trazer salvação para cada um de nós. Então, Maria está mostrando, por meio do seu cântico, que Deus ele é poderoso, ele tem poder para fazer aquilo que ele quer, como ele é misericordioso, para usar pessoas simples como qualquer um de nós aqui. E a gente pode pensar isso em diversas áreas, inclusive no Evangelho. Deus tem nos usado para que a gente possa ser instrumento dele aqui num mundo tão mal, tão ruim. Isso é graça e misericórdia do Senhor, porque nós não merecíamos. Deus poderia fazer qualquer outra coisa, porque Ele é poderoso. Mas Ele quer usar o Luizinho, quer usar o Zaio, quer usar qualquer um de nós aqui como um instrumento dele. Ele não só nos alcança, mas como Ele nos usa também. E Deus, Ele é justo e fiel. Versículos 51 a 53. Maria, ela expõe aqui esse caráter justo de Deus, mostra que ele intervém na história, ele quebra os padrões normais do mundo aqui, ele inverte os padrões. Veja que ele, mais uma vez, ele mostra, né, seu braço valorosamente, ou seja, alguém que é forte, também ela expressa isso, mostra que ele não tolera a arrogância, os soberbos, os poderosos, né, aqueles que acham que é dono de tudo ali, ele não tolera isso. A autossuficiência dos ricos, Deus ele não tolera isso, ele está pegando os padrões, o que para o mundo, tipo, a riqueza é tudo, ou poder é tudo, Deus está dizendo, para mim não é nada, eu não tolero isso aqui. Agora, o que é que ele tolera? Em contraste aqui, Deus exalta os humildes, ele provê aos famintos, então é Deus que nos dá o alimento, é, ele, acima de tudo, ele pratica a sua justiça e ele demonstra a sua fidelidade para aqueles que, acima de tudo, os temem. Então, quando nós temos um coração que teme ao Senhor, Deus ele age, ele quebra os padrões humanos, ele vai nos suprir as nossas necessidades, ele vai nos tornar um, um exemplo, um instrumento do Senhor para que as gerações possam ver o próprio Deus através da nossa vida. É isso que está acontecendo na vida de Maria. Esse Deus ele governa a história com justiça, sabedoria e fidelidade às suas promessas. Deus ele é justo. Se ele prometeu, ele vai cumprir.
estava acontecendo ali na vida de Maria e tem acontecido isso de gerações em gerações. Nós hoje celebramos, fizemos aqui a ceia do Senhor, porque um dia nós lembramos que o Senhor Jesus, ele foi lá na cruz, ele morreu pelo nosso Calvário. Porque um dia o Senhor Jesus se tornou homem, ele entrou no ventre de uma mulher para se tornar homem e assim viver como um nós. Isso é graça do Senhor e misericórdia. Isso mostra o caráter justo de Deus, a sua fidelidade em cumprir suas promessas. Então a nossa adoração se firma no caráter imutável de Deus, que continua sendo justo, misericordioso, poderoso, de geração em geração. Então, quando você olha para o caos que o mundo está aí, eu fico imaginando todo mundo receber a notícia aí do candidato aí do Bolsonaro, né? E já criou polêmica aí no para muitos. E você fica, cara, onde é que vai dar esse país? Uns talvez se alegraram, outros talvez ficou mais desesperançoso, né? E, e você fica, por que está acontecendo isso? Mas quando a gente olha para um Deus que governa, que é poderoso, que é justo, a gente vai olhar para esse caos que o mundo está vivendo aí, as guerras, as mentiras, e vai dizer assim: nós temos um Deus que ele é justo e ele vai cumprir a sua promessa. Enquanto isso, eu vou adorar, eu vou falar de quem é esse Deus para aqueles que não conhecem. Essa é a nossa esperança, porque um dia ele vai voltar. Da mesma forma que ele cumpriu que viria aqui, e ele veio, e o povo de Israel pôde experimentar isso, ver isso. Eles não creram. Um dia o Senhor Jesus, ele vai voltar, essa é a nossa esperança. Então ele é fiel para cumprir. Então o nascimento de Jesus ele aponta que Deus ele é fiel, ele um dia da mesma forma que ele veio, ele também virá para governar esse mundo. Então nós vimos que a adoração nasce da graça que nos alcança, a adoração exalta o caráter de Deus na história e por último, a adoração reconhece a fidelidade de Deus às suas promessas. Versículos 54 e 55. Veja que Maria começa a declarar que Deus ele socorre o seu povo e mantém as suas promessas. Versículo 54, quando diz: amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar da sua misericórdia. Veja que Maria, ela, no seu cântico, ela sai dela, porque ela já expressou: Deus fez grandes coisas na minha vida e está fazendo na vida do seu povo. E o que, que ele está fazendo? Ele amparou a ideia aqui que Deus socorreu, talvez algumas versões vai trazer essa palavra de socorro. É um Deus que olha para uma humanidade que está perdida e socorre ela. E o nosso maior, ah, que nós mais precisamos de socorro é a salvação, porque nós estávamos condenados, não tinha jeito nenhum. A única solução era o Filho de Deus vir aqui em terra, nascer, morrer e ressuscitar. E isso aconteceu. Então, é, é, esse é o maior presente, uma das promessas do Senhor. Ele socorreu quando nós, seres humanos, estávamos perdidos em nossos pecados, transgredindo a lei de Deus, distante de Deus, merecendo a condenação eterna. O Senhor está dizendo assim: eu vou tirar você desse lugar e vou trazer para cá, lhe dando salvação. Então, Maria, ela lembra disso, mostra na sua misericórdia, lembra por meio do seu canto, que ela expressa isso, um Deus que é fiel em cumprir as suas promessas quando resgatou o seu povo da condenação. E Deus cumpre a sua aliança e age conforme aquilo que ele prometeu. Ela vai expressar aí no final, em favor de Abraão e a sua descendência para sempre, como havia prometido aos seus pais. Lembra lá da promessa lá de Gênesis capítulo 18, de ti eu farei uma grande nação e as nações serão bem-aventuradas. Maria está lembrando exatamente essa promessa que Deus fez lá no passado a Abraão, onde todas as gerações do mundo conheceriam quem é Deus e aquilo que Deus faz. E quando contemplamos a fidelidade de Deus, o nosso coração é levado a adorar com confiança, gratidão e esperança. Então, quando a gente entende que Deus ele é fiel, o nosso coração automaticamente ela nos inclina a confiar em Deus diante de qualquer situação que você passa.
seja na escola, no seu trabalho, na própria igreja, você tentar confiar. Parece que esse documento não vai sair, né? Olha, saiu, chegou. É confiar que Deus ele vai cumprir. É confiar que Deus vai levantar os recursos necessários aqui para fazer não só a primeira etapa, como a segunda e assim todas as etapas. E a gente precisa olhar com gratidão e confiança, adorar Ele, que Ele vai fazer isso. Com gratidão pelo aquilo que Ele já está fazendo na nossa vida. A maior obra Ele já fez. Ele já trouxe salvação. Então, meu irmão, qualquer problema que a gente pode fazer, passar por esse mundo, na verdade, ela deve só, nunca deve tirar a nossa gratidão de Deus. Nós devemos ter um coração grato diante de Deus. Porque é interessante o nosso coração. Porque quando a gente passa por algum problema, qual é a nossa primeira reação? Questionar Deus. Por que Deus? Porque o Senhor está permitindo eu passar por isso? Porque o Senhor deixa que esse cara haja dessa forma comigo? E quando eu olho para esse cântico de Maria e lembrar que o Senhor veio, é lembrar que tem um Deus que age, com, no qual a gente deve expressar confiança, gratidão e, acima de tudo, esperança, porque as dificuldades aqui vão passar. E lembrando do apóstolo Paulo, nenhuma dificuldade que a gente possa passar aqui, ela é maior do que aquilo que nos aguarda, que é a glória do Senhor um dia vindo e nos resgatando, nos libertando do pecado. Então Deus conduz a história com propósito e cumpre sua palavra em Cristo. Então o advento é uma lembrança que Deus ele é fiel, ele cumpre a sua palavra. Então a verdadeira adoração nasce da graça que nos alcança e nos faz exaltar o caráter de Deus, ou seja, os seus atributos, aquilo que Deus é, e como a forma como ele governa a história, entender que Deus não perdeu o controle de nada, mesmo diante de tanto caos, e reconhecer a sua fidelidade. Ele não disse que vai voltar, ele não disse ele não prometeu que ia vir a governar, então a nossa esperança está na sua palavra, que um dia ele vai voltar e vai cumprir a sua aliança. Assim eu convido a você a, primeiro, cultivar um coração humilde diante do Senhor. Então, se curve diante de Deus, lembre diariamente da graça de Deus que lhe alcançou. Não foi seus méritos, tudo que você faz, tudo aquilo que você é baseado naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não é nada que é, você não consegue com suas próprias mãos. É interessante que Moisés, ao escrever, ele vai dizer assim: olha, para o povo de Israel, sabe toda essa riqueza que você tem não é fruto das suas mãos. É o Deus que agiu, foi Deus que lhe deu. Então não tire isso da sua mente. Então é a nosso próprio sentimento ou nossa própria atitude. Ter um coração humilde. Tudo que eu tenho é o Senhor que me deu, é o Senhor que faz a minha vida. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho e vivo é obra do Senhor, que um dia nos alcançou e Ele continua agindo em nossas vidas. Reconheça o agir de Deus na sua vida, aprendendo a viver a, que que Deus tudo que você precisa é de um Deus que vai agir na sua vida. Então, você quer passar naquele concurso, tá? Você tem que estudar sim, mas você só vai conseguir se Deus agir na sua vida. Você vai enfrentar aquela doença é porque não é por suas forças, é porque o Deus está agindo na sua vida. É Deus que age nas nossas vidas. Então, reconheça diante das dificuldades que você possa passar, é Deus que vai agir. Não é com seus braços, mas lembra lá, é o Deus, é o braço de Deus agindo nas nossas vidas. Fortaleça sua fé na esperança, nas promessas de Deus. Então lembre mesmo diariamente quais são as promessas que Deus tem para nós como igreja. A gente pode pensar na volta dele. Um dia o Senhor ele vai voltar. Ele promessas como a própria o vencer do pecado. Então você está lutando com o seu pecado, lembre que tem um Deus que prometeu que quando você se submete a Ele em sua palavra, em oração, Ele lhe ajuda a vencer
aquele pecado que você tanto luta, que você diz assim, até muitas vezes questiona a fé, né? Não sei se você, quando novo convertido, mas eu, particularmente, me questionava muito: será que eu sou salvo? Eu estou fazendo isso de novo? Eu estou pecando nessa mesma área? É porque não é com minhas forças. Eu preciso entender que Deus ele prometeu, ele nos deu tudo que nós precisamos para vencer o pecado, para viver esse mundo que que o maligno toma conta, né? Que o diabo governa. Então, fortalecendo a nossa fé na promessa de Deus, reconhecendo que Ele age e tendo um coração humilde, que nós vivemos a nossa vida enquanto Ele não volta. Vamos orar? Deus, eu quero te dar graças e louvar pela tua palavra, louvar porque um dia o Senhor usou aquela menina para ser a mãe do teu filho, para a mãe de Jesus, aquele que nos salvaria, aquele que trouxe salvação para o mundo. E obrigado, Deus, porque nós não merecíamos, isso tudo é graça do Senhor nas nossas vidas. Eu peço que o Senhor nos faça, Deus, sempre lembrar desse cântico, lembrar sempre do Senhor. E também nos usa, Deus, como instrumento do Senhor para aqueles que não te conhecem, daqueles que ainda precisam entender quem é Jesus. Então, nos usa como instrumento do Senhor para levar essa mensagem e que esse período, Deus, que a gente de Natal, que nos faz lembrar do nascimento do teu filho, possa, acima de tudo, ser um momento onde a gente possa ser usado pelo Senhor, que a gente não possa ser movido pelas festas, mas que a nossa maior festa seja glorificar o Senhor e falar de quem tu és para aqueles que não te conhecem. Essa é a minha oração, agradecido, em nome do teu filho amado Jesus. Amém.